Bem-vindos à Igreja Batista do Povo. Você está na IBP TV. Assista agora o culto de oração. Uma só voz, toda a criação canta para ti. E é um hino para o Deus que era e há de vir. Declaramos, tu somente és santo, tu somente és bom. Declaramos, tu somente és digno, o que somos vem de ti. Declare isso. Declaramos, tu somente és santo, tu somente és bom. Declaramos, tu somente és digno, o que somos vem de ti. Alto e exaltado sobre as nações, alto e exaltado sobre os tronos, alto e exaltado sobre os reinos, tu somente és Deus. Alto e exaltado sobre as nações, alto e exaltado sobre os tronos, alto e exaltado sobre os reinos, tu somente és Deus. Levante as suas mãos para os céus e declare. Declaramos. Tu somente és Só Ele, só Ele. A tua igreja declara. Declaramos. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos, vem dele e volta para Ele. Tu somente és santo, tu somente és bom. Declaramos, tu somente és digno, o que somos vem de ti. Declaramos, tu somente és santo, tu somente és bom. Declaramos, tu somente és digno, o que somos vem de ti. Vamos dizer isso de todo o coração. Declaramos. É uma declaração verdadeira de coração. Com tudo que somos, declaramos. O que somos vem de ti. Aleluia! Glória a Deus! Estamos aqui para o nosso culto de oração. Louvado seja o Senhor por mais esse tempo que temos juntos aqui. Por enquanto não podemos ainda estar presencialmente, mas mesmo distantes, mesmo online, mesmo virtual, nós entendemos que podemos orar. Eu estava observando uma coisa muito interessante. A oração é um movimento virtual. A oração em si já é um movimento virtual. Antes mesmo que existisse toda essa tecnologia, todo esse trabalho virtual,
Antes mesmo que nós tivéssemos as redes sociais, YouTube e coisas do gênero, nós já orávamos, nós já intercedíamos, nós já estávamos num lugar intercedendo por alguém que está em outro lugar. Nós já estávamos abençoando à distância. Porque a oração não precisa necessariamente, não exige necessariamente que a gente esteja no mesmo local físico. Por isso, a oração já é uma experiência virtual. Eu diria que toda essa ferramenta que nós temos combina muito com a oração, porque nós podemos aqui agora estar ligados no mesmo espírito, orando com pessoas de várias denominações, de várias igrejas, no Brasil, fora do Brasil. Nós podemos estar em muitos lugares e, ao mesmo tempo, estarmos num lugar só, que é a presença de Deus, que é esse lugar de oração. Uma unidade em oração, uma unidade em espírito. É isso que nós estamos clamando e orando, para que todos nós tenhamos uma unidade em espírito, para que todos nós, amados, tenhamos uma concordância. Possamos orar em concordância, orar em unidade. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Orar em unidade, orar em concordância, orar a mesma coisa, orar com um só coração, orar com um só espírito, é, na verdade, a maior bênção, é, na verdade, o maior propósito da igreja. Nós podemos estar no mesmo local físico, no mesmo templo, e não estarmos em unidade. Você compreende isso? Eu posso estar no mesmo ambiente com alguém, com um grupo de pessoas, orando juntamente com elas, fisicamente próximos, mas não ter unidade, não ter concordância, porque a concordância, a unidade é uma experiência espiritual, vai além do físico, vai além de estarmos juntos no mesmo lugar. Por isso, nosso maior propósito é a unidade de espírito. E um momento muito bom de nós experimentarmos essa unidade é quando estamos distantes fisicamente. Porque é nessa distância física que nós vamos fazer valer a nossa unidade no espírito. A despeito da própria distância, apesar de estarmos separados, nós estaremos orando no mesmo espírito. É isso que o que mais nós estamos pleiteando, lutando neste lugar, para que todos nós oremos uma coisa só, em concordância. A gente tenha a oração do corpo de Cristo, e não apenas as orações dos membros deste corpo, compreende? Não é apenas a oração da mão, a oração do pé, a oração do olho, a oração da boca, a oração do membro particular, mas é a oração do corpo, é a oração da unidade. Todos nós aqui desejando uma coisa só. Eu vou dizer uma coisa a vocês, amados. Essa é a nossa maior batalha. A batalha pela unidade. A batalha pela oração do corpo. Esse é o nosso maior desafio. Vocês querem que eu fale algo sobre isso e, ao mesmo tempo, confesse algo? Eu vou dizer. Por exemplo, nós estamos nos 40 dias de jejum e oração. Nós estamos orando por uma renovação espiritual. Mas aí eu faço a seguinte pergunta: qual é a garantia que nós temos de que todos desta casa estejam unidos em oração? Qual é a garantia que nós temos de que todos que estão aqui
estão de fato envolvidos. Eu tenho observado o quanto muitas vezes as pessoas nem sabem que tem um devocional acontecendo. Cada dia tem um motivo de oração. Cada dia tem um texto bíblico, uma reflexão, e ali traz um direcionamento para orar. Por que temos um devocional único? Para que toda a igreja esteja em torno deste devocional, em torno desta palavra. A cada dia tem um texto. Para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos desejar aquilo naquele dia, para que nós possamos clamar por uma coisa só durante aquele dia. Agora eu digo, se as pessoas nem sabem pelo que estamos orando, se o outro nem sabe que existe um direcionamento, compreende a dificuldade que nós teremos em alcançar a unidade? A nossa maior batalha é esta. A nossa maior batalha não é a de ter todas as pessoas no templo. Isso eu diria que não há uma grande batalha para que isso ocorra. A maior batalha é que todas estas pessoas que estão no templo estejam em unidade. Esse é o nosso grande desafio. E eu quero já começar nessa reunião de oração, orando por isso. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui agora colocar cada um dos teus filhos e filhas reunidos neste lugar, Senhor. Pai, que a tua graça seja conosco, que o Espírito Santo, aquele que nos guia a toda a verdade, nos instrua, nos conduza. Eu oro para que cada pessoa, não importa onde esteja, mesmo até que frequente uma outra igreja, Senhor, haja agora um só coração. O teu Espírito é poderoso para nos levar à unidade. Eu oro agora para que haja, Senhor, um só propósito, haja um só desejo, Senhor. Pai, eu quero abençoar cada filho, filha do Senhor. E eu quero declarar aqui agora, Pai, a unidade do Espírito, a unidade do Espírito sendo preservada agora. A unidade do Espírito, não importa onde cada um esteja orando, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a um só lugar de oração. Que haja um só clamor subindo à tua presença, Pai. Nós oramos agora em nome do Senhor Jesus. Chamamos a unidade para a tua igreja. A tua palavra diz que nós já somos membros do teu corpo. A tua palavra diz que nós já formamos o corpo de Cristo neste lugar. Por isso eu creio que nós já temos a unidade do corpo. Por isso eu oro agora chamando à existência esta unidade. Eu creio que a unidade do corpo já é uma realidade. É algo orgânico. É algo que o Senhor já estabeleceu. É algo que o Senhor já colocou, Pai. E agora, nessa hora, eu chamo à existência essa unidade. Eu chamo à existência essa unidade. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para que aquilo que é uma verdade torne-se uma realidade nesta igreja. A verdade de que nós somos corpo se torne a realidade de corpo. Na prática, a gente exerça aquilo que já somos em Cristo Jesus. Pai, eu chamo a unidade, eu chamo a concordância para a tua igreja neste tempo de oração. Haja uma só oração, haja um só clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados. Louvado seja o Senhor. Queridos, nós estamos orando os dons espirituais.
Nós estamos num tema e hoje é a última quinta-feira do mês de outubro, dia 29. E nós estamos encerrando hoje essa série que nós vivenciamos sobre a oração e os dons do Espírito. E neste momento, nós começamos na semana passada a falar sobre esse último grupo. Lembra? Dividimos os 9 dons em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo ligado aos olhos, onde nós seremos os olhos do Espírito Santo. E aí falamos da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. No segundo grupo, nós falamos sobre os dons que estão ligados às mãos, onde nós seremos as mãos do Espírito Santo para tocar as vidas. E aí compartilhamos sobre o dom da fé, dons de cura e operação de maravilhas. E a partir da semana passada, começamos a compartilhar sobre o terceiro e último grupo, que é o grupo ligado à boca. Ou seja, nós seremos a boca do Espírito Santo para falar. E aí compartilhamos sobre o dom de profecia. E agora, aqui, nós estaremos concluindo com variedade de línguas e interpretação das línguas. É interessante isso. É maravilhoso isso. Eu queria lembrar a vocês, 1 aos Coríntios 14, 26. 1 aos Coríntios 14 é um capítulo muito interessante, onde o apóstolo Paulo está orientando como é que deve haver a manifestação, como eles devem organizar, no sentido de terem o cuidado de que as manifestações do Espírito não escandalizem pessoas que são de fora, enquanto está acontecendo o culto. O capítulo 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre a língua, que é algo que a pessoa pode orar em língua. Mas essa manifestação em língua, durante um culto e uma reunião, precisa ser acompanhada pela interpretação. Por quê? Porque alguém que está numa reunião, que ouve você orando numa língua, que é totalmente diferente do que ela já ouviu na vida, a tendência dela é se escandalizar com o que você está falando. Imagina só, uma pessoa chegou ao meu lado, que não faz parte da igreja, está do meu lado no culto aqui, domingo à noite. E aí nós estamos ali naquele momento de louvor, de adoração, sabe aquele momento assim? Aí daqui a pouco você, você até vira para a pessoa do lado, nem sabe exatamente quem ela é, tal, vira para o lado e continua. Nós aqui achamos, né? Os crentes do reteté, a turma do fogo de Deus, ô glória! Aí o outro lá já responde do outro lado, e aí o outro, aí aquela pessoa que chegou ali, que não conhece absolutamente nada disso, fica no meio daquela fogueira. Eu estou rindo aqui porque não é engraçado, não, a experiência mesmo. Mas depois a gente acha graça, né? A perspectiva de uma outra pessoa, entende? A gente não tem muito essa noção, né? Daquele outro que chega. Nós aqui vamos na liberdade. A gente fala assim, fogo de Deus caia nesse lugar. O azeite do Senhor será derramado sobre a tua cabeça agora. Receba óleo quente, receba óleo quente. Oh, glória! E os crentes assim, aleluia, manda Jesus. Aí aí um outro ali desavisado vai ficar, meu Deus do céu,
uma língua que eu não consigo entender esse idioma. E agora manda óleo quente, o fogo vai queimar. Eu vou sair desse lugar aqui. Esse lugar está estranho. Mas é verdade. O apóstolo Paulo, ele já presenciava isso nas reuniões. E por causa disso, ele então vai mostrar que a profecia deve ter o seu lugar com toda a liberdade na reunião. Por quê? Porque é uma fala profética que todo mundo sabe, todo mundo conhece e vai edificar a todos. Enquanto a língua, ninguém sabe, a não ser que haja um intérprete. E em 1 Coríntios 14, 26, olha lá, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim, quando vocês forem se reunir, e eu entendo que ele está falando muito dos pequenos grupos, aquele momento da reunião assim, mais íntima, compreende? Quando vocês forem se reunir, porque as igrejas do primeiro século eram igrejas que aconteciam nas casas, o ambiente era menor. E aí há algo interessante que ele vai dizer. Quando vocês forem se reunir, olha só o que ele diz. Um traga salmo, o outro traga doutrina, o outro traga revelação, um outro traga língua e um outro traga interpretação da língua. Olha que interessante. O que é interessante? O que é interessante é a maneira tão natural como ele está falando, como cada um pode contribuir nesta reunião. A gente é muito acostumado com o quê? Com o salmo e com a doutrina, não é? Dessa lista que Paulo está falando, a gente é mais habituado com o quê? Com o salmo. Um traga salmo, é o quê? Vai ter um louvor. O outro traga doutrina, é o quê? É a lição, é o ensino, é uma reflexão na palavra de Deus, é uma meditação na palavra. Não é assim? Só que nessa mesma lista ele fala, e um outro traga revelação. Aí ele falou, uau, como é que eu levo revelação? Eita Deus! Aí ele fala assim, um outro traga língua. E um outro traga interpretação da língua. Então observa, ele considera que numa reunião em que alguém trouxe um louvor, alguém trouxe uma palavra, também é nessa mesma reunião que alguém pode trazer uma revelação, que alguém pode trazer uma língua e a interpretação da língua. Eu chamo de uma normalidade do sobrenatural. E é interessante que ele pede que um faça isso, o outro faça isso, o outro faça aquilo, ou seja, cada um contribui. Aí talvez eu e você vamos dizer assim, mas para que eu possa trazer uma língua ou trazer interpretação, é preciso que o Espírito Santo se manifeste, porque é o Espírito quem traz a língua e é o Espírito Santo quem traz a interpretação. Isso mesmo, amém, é verdade. O que ele está falando, então, por trás disso? Ele está dizendo, quando vocês se reunirem, será um momento ideal para o Espírito Santo se manifestar. Olha que coisa linda. Ou seja, a manifestação do Espírito e os seus dons, amados, a língua, a interpretação, são considerados normais, entende? São considerados parte de uma reunião. São considerados manifestações que compõem a reunião. Do mesmo jeito que alguém vai cuidar do lanche, porque um traz o lanche. Do mesmo jeito que um vai orar, do mesmo jeito que o outro vai arrumar as cadeiras para o pessoal sentar, entende? Do mesmo jeito que o outro vai trazer a lição da célula, vou pensar numa célula aqui. Do mesmo jeito que o outro vai trazer uma meditação, compreende? Ou seja, ele está mostrando que o Espírito Santo vai atuar neste lugar da mesma maneira.
Isso é tremendo, viu? Queria orar por isso agora aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que as nossas reuniões sejam marcadas pela revelação, pela língua, pela interpretação da língua. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós temos sido muito bons no louvor que trazemos à reunião. Muito bons na palavra, Senhor, que trazemos à reunião. Louvado seja o Senhor pela música, pelo louvor que os irmãos contribuem. Louvado seja o Senhor pela palavra que é ensinada. Mas nós oramos agora, Senhor, para que na mesma proporção em que o louvor, alguém contribui com o louvor, alguém contribui com a palavra, também alguém contribua com a revelação, um outro contribua com a língua e o outro contribua com a interpretação da língua. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Veja agora, quando eu falei amém aqui, eu pensei assim, olha o quanto é necessário que todos nós concordemos, haja unidade, a unidade da qual falei no início, entende? Toda a igreja concordando com isso em oração. Entenda bem uma coisa, amados, entenda bem uma coisa. Se nós somos uma igreja local, nós temos um número de pessoas nessa igreja local, nós já temos o limite da unidade. Todos precisam, que reúnem nessa igreja, orar a mesma coisa. E olha que coisa linda agora nós orarmos a mesma coisa para dizer, Senhor, em cada reunião nossa, em cada reunião da célula, haja manifestação do Espírito Santo, do mesmo modo como cada um traz um cântico, como um outro traz uma meditação na Bíblia, também, Senhor, haja revelação, haja profecia, haja milagres, haja cura, haja palavra de conhecimento, haja palavra de sabedoria, haja discernimento de espíritos. Aleluia! Isso não é para ser tido como uma coisa estranha, espetacular. É a normalidade do sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Então veja, 1 Coríntios 14, 26, Paulo está orientando como deve proceder uma reunião. E ali ele fala de língua e interpretação da língua. Nós vamos encontrar isso onde? Aqui em 1 Coríntios 12, versículo 10, quando ele está falando sobre o quê? Sobre os dons de variedade de língua e os dons de interpretação de língua. Atenta para uma coisa aqui. A palavra variedade de línguas, a palavra variedade é a palavra grega genos. Essa palavra genos está ligado a nascimento. É como você diz Gênesis, significa Gênesis, genos. Essa palavra, ela significa espécie, gênero, família e classe. Presta atenção nisso aqui. Variedade de línguas significa, então, que é uma classe de línguas, é uma família de línguas. Isso é tremendo, viu? Você sabia que as línguas, elas têm famílias? Famílias. É interessante que nós temos uma língua que ela é uma língua original, que a gente podia chamar de o pai. É o pai, dentro da família. Aí você tem a língua, aquela palavra, ou aquela língua, que deriva da outra. Se ela deriva da outra, é como se ela fosse gerada, é como se fosse filha desse pai. Está compreendendo? Aí nós temos
a outra palavra que deriva daquela que foi derivada da outra. Aí você tem uma espécie de neta, bisneta, tataraneta, e aí você tem o quê? Você tem uma família de línguas. Eixa calabaia. Mereceu aqui agora falar em outra língua, viu? Te calabarracha comalabás. Tremendo isso, não é não? Você alguma vez na vida, eu ouso falar isso, já viu na palavra sobre essa questão aqui de família de línguas? A palavra que a gente tem em português aqui, na minha versão, é variedade de línguas. É porque se refere a um conjunto maior de línguas. Por isso colocou a palavra variedade. Mas a palavra grega mesmo é genos. E genos quer dizer família, classe, gênero, espécie. Quando você olha uma família de peixes, ou de qualquer outro tipo de animal, veja só, você tem a espécie de peixes. Aí dentro daquela espécie tem uma variedade, está compreendendo? Uma variedade de peixes que são daquela espécie, que forma a família daqueles peixes. Você tem a família de determinadas plantas, não é não? Quem é botânico aí vai concordar comigo. Você tem a família das plantas. Quando você vai pesquisar sobre plantas, lá ele já indica uma família de plantas. Ou seja, tem as plantas, que são uma variedade de plantas, mas todas elas dentro de uma mesma família. Tremendo isso, né, Daniel? É tremendo isso. Quando eu vi isso aqui, ó, eu não tinha visto isso aqui. Que a palavra grega aqui é genos. Genos. E genos não significa variedade. Genos significa espécie, família, gênero. O que quer dizer, então? Que a língua que o Senhor nos dá, ela tem uma variedade. Ela tem filhas, netas, elas têm bisnetas. Todas línguas celestiais que formam uma família. Eita Deus! Hein? Eita Deus! Lembrei da Angélica agora, hein? Eita Deus! Chacalabane reilacaia. Presta atenção numa coisa. Por ocasião do batismo no Espírito Santo, presta atenção nisso aqui. Por ocasião do batismo no Espírito Santo, você recebeu um idioma, uma língua. Não recebeu? Recebeu. Essa língua, você pode orar com esta língua quando você quiser, a hora em que você quiser, o momento em que você quiser. Você não precisa de uma emoção, de um momento especial, de um louvor, de nada. Você pode estar no trânsito, você pode estar lavando o prato, você pode estar varrendo a casa, você pode estar no computador, você pode estar em qualquer lugar. Você pode orar em outra língua, por exemplo, de calabarrachodocomalaya, de kinihayaldococheme, de calabarabahoshodocodecamalabaia de docolahaya, de kedelabahaya dochebecamalavani hidocomalas, de kidoedocochemehadedocomalabaha calaba, de colabalabahashodocochehadekeia, de codemelabanico nolobohoshodekemalaba, de canilabahashode ou de comalabahayashe, de col de halaba, de rochebecamalaba, de colabahaya, de que de col exede, a de col malaba neheashe, de col de halaba com malabaha, de colchebecalamahaya, de col da badekenike shemila, de colabahabakaya o shoko malabaya, de que de hoyode de col, shekemelabalaba neki de colchemehade, de que neleba de col de melabahane do queixebehalaba, de co de labahane do col, de que de labahasho de col mahaya de camalaya,
De canalabahaneko shobekomalan. De kenebelabana toke shebekemelabeko. De kenilebehamabako malabahaya shedeke malahi. De konoloboho shodoko. Shekadalabahadeko malabaha. De kalabalabahayo shodoko. Shekadelabaha shedoko malabahadeko malabaz. Eu iniciei quando eu quis, eu parei quando eu quis. Agora, presta atenção nisso aqui. A língua que o Senhor nos dá, ela tem uma família. Oh, chacalabaia. Família. Agora, quais são as línguas derivadas da língua que o Senhor deu, que fazem parte da família? Esse é um dom do Espírito Santo. É uma manifestação do Espírito. E essa manifestação do Espírito ocorre quando o Espírito quiser, a hora que Ele quiser, o momento em que Ele quiser. Então, presta atenção aqui agora. Eu disse que, por ocasião do batismo no Espírito, eu recebi uma língua, e essa língua que eu recebi, eu posso orar com ela quando eu quiser, na hora em que eu quiser, no momento em que eu quiser. E eu disse agora, então, que essa língua tem uma família. Só que as línguas que virão desta família não estão no meu controle. É o Espírito Santo que se manifesta para trazer as línguas que são derivadas daquela que Ele me concedeu. Aqui nós entramos, então, na família das línguas, que é uma variedade. E essa manifestação é o Espírito Santo quem traz, quando Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer. Você entendeu a diferença? Há uma língua que eu tenho, que Ele me deu, língua original, a língua do início, e com ela eu oro quando eu quiser, mas dessa língua tem uma família, que é o Espírito Santo quem vai manifestar quando Ele quiser. E sempre quando a palavra línguas aparece na Bíblia, sempre vem junto a palavra interpretação da língua, que é o próximo dom e é o último dos dons. Por quê? Porque o propósito do Senhor Deus não é que eu apenas é maneira de falar, mas que eu somente fale numa língua, mas que haja interpretação dela para abençoar. Ainda que eu sozinho, quando estiver orando em línguas, comigo mesmo, eu estou edificando a mim mesmo. Eu não preciso de interpretação para eu ser edificado. Mas o outro precisa de interpretação para ser edificado. Por isso a palavra sempre, quando fala língua, vem junto a palavra interpretação. São duas manifestações que estão sempre juntas. Observe em 1 Coríntios 14, 13. 1 Coríntios 14, 13. Diz assim, olha só. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar. Essa interpretação pode ser da própria pessoa que está orando em outra língua, ou o Espírito Santo dará a interpretação a uma outra pessoa. Isso é tremendo, viu? 1 Coríntios 14, 27 e 28, diz assim, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, ou seja, um após o outro,
e haja quem interprete. Olha aqui, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, esse é um cuidado que devemos sempre ter numa reunião coletiva, seja ela na célula, seja ela no templo. Alguém está falando em outra língua, vamos orar para que alguém interprete. Não havendo interpretação, aquela pessoa que fala em outra língua, fale baixinho com ela mesma e com Deus. Amados, essa experiência foi a primeira experiência dos discípulos em Atos capítulo 2. Veja lá, Atos capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 11. É tremendo aquilo, viu? Atos 2, de 4 a 11, o Espírito Santo desceu e a evidência, presta atenção, a evidência de que o Espírito Santo tinha descido foi de que aquelas pessoas ali, os discípulos, começaram a falar em outra língua. Começaram a falar das grandezas de Deus em outra língua. Mas ninguém sabia que eles falavam da grandeza de Deus, porque eles falavam em outra língua. Mas o que fez o Espírito Santo? Deu também a interpretação para aquelas pessoas que estavam ali de várias nacionalidades. E aí diz a Bíblia que cada um ouvia na sua própria língua o que os discípulos oravam. E quando eles ouviram a interpretação, é que eles souberam que os discípulos estavam engrandecendo a Deus em outra língua. Então é como se fosse assim. Pedro falava assim, ó, e aí um italiano que estava lá ouvia em italiano Pedro adorando a Deus. Adorando a Deus. Um americano, vamos imaginar assim, não eram essas nacionalidades, mas só para ilustrar, tá bom? Só para ensinar aqui agora. Um norte-americano lá ouviria em inglês o que Pedro estava falando. Um francês que estivesse lá iria ouvir em francês o que Pedro estava falando. Olha que tremenda experiência. Essa foi a experiência inicial, batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, e foi assim que começou a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja começou com um poder que veio do alto, a igreja começou com homens e mulheres falando em outra língua e outras pessoas recebendo a interpretação do que eles falavam. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Amém? Amados, isso é tremendo. Vamos orar por essa experiência, não somente da língua e da interpretação, mas dos dons, das manifestações, as 9 manifestações, os 9 dons do Espírito acontecendo em nossas reuniões. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu Espírito, te louvamos pelas manifestações do Espírito Santo. E eu oro agora, haja ambiente, haja lugar, haja coração, haja servos e servas, haja homens e mulheres, haja filhos e filhas que deem lugar ao Espírito Santo, para que ele se manifeste, não somente nas células, não somente nos cultos, não somente no discipulado, mas em todos os nossos relacionamentos, começando dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, Senhor. Estamos clamando neste jejum de 40 dias. Renova as nossas vidas, Senhor.
E a manifestação do Espírito, a manifestação dos dons do Espírito, traz uma tremenda renovação. É isso que nós oramos, Senhor, para que o Senhor renove as nossas vidas através da manifestação dos dons, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, próxima quinta-feira, já é dia 5 de novembro. O fim do ano se aproxima. E por conta desse fim de ano, por conta daquilo que o Espírito Santo tem compartilhado ao meu coração, a respeito de um tempo de transição, um tempo de mudança que Deus está fazendo nesta igreja, nós dedicaremos as quintas-feiras para orar por esse novo ciclo, por esse novo começo, por essa nova estação que o Senhor está trazendo a este lugar. Eu quero compartilhar a você nessas quintas-feiras. Gostaria de ter o teu companheirismo de oração, porque este assunto que eu quero tratar tem que ser com gente que ora, que intercede, gente que clama. Por isso eu chamo você para uma conversa muito séria nessas quintas-feiras, daquilo que o Espírito está trazendo de renovação para esta igreja. E nós conversaremos diante do trono da graça, porque nós vamos gerar em oração esse renovo de Deus. Entenda bem isso. Eu conto muito com você, meu amado e minha amada. E quero também que você chame outros amados e amadas, outros filhos e filhas, para nós nos juntarmos nesses cultos de oração de quinta-feira. Porque nós precisamos entrar numa brecha de intercessão, num lugar para gerar aquilo que o Senhor está para fazer nesta igreja. Eu conto com você na próxima quinta, se Deus assim quiser e permitir, para o louvor da sua glória. Até lá, em nome de Jesus. Amém. Fique atento à nossa programação semanal dos cultos online no canal do YouTube e presencial. Na terça, temos o culto de cura e libertação às 20 horas. Na quarta, temos o culto de mulheres às 14 horas. Na quinta, culto de oração, apenas online. Na sexta, é dia do Up. No sábado, temos uma programação dupla. Às 16 horas, acontece o culto do Radical Team e às 19 horas, do Canal Jovem. No domingo, temos o culto de celebração, às 8 horas, apenas presencial. Às 10h30, às 17h e às 19h30, presencial e online. Faça sua inscrição no site ou no app da Batista do Povo para os cultos presenciais e vamos ser simplesmente igreja. Oprimido foi, sofreu aflições, ferido foi por nossas transgressões, em seus ombros levou nosso pecado. Entregou, fomos remidos, lavados pelo sangue que verteu, fomos redimidos, perdoados
pelo Cordeiro de Deus. Oprimido foi, sofreu aflições, ferido foi por nossas transgressões. Em seus ombros levou nosso pecado e dor. O Filho de Deus se entregou. Fomos remidos, lavados pelo sangue que verteu. Fomos redimidos, perdoados pelo Cordeiro de Deus. Seu nome é Jesus. Por sua morte temos vida, por sua vida, graça e luz, glória, honra e majestade a Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Pai eterno, Deus de paz, o teu domínio jamais terá fim. O teu domínio jamais terá fim. O teu domínio jamais terá fim. Fomos remidos, lavados pelo sangue que verteu. Fomos redimidos, perdoados pelo Cordeiro de Deus. Fomos remidos, lavados pelo sangue que verteu. Fomos redimidos, perdoados pelo Cordeiro de Deus.